Boa noite. Vamos então dar início ao nosso estudo de quarta-feira, como de praxe, fazendo o nosso agradecimento ao Pai da vida pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui juntos, buscando nesses poucos minutos de conversa, de estudo juntos, estamos estudando juntos, um pouco da harmonização do conhecimento dentro da doutrina espírita que é o cristianismo redivivo. Rogando ao Jesus que nos abençoe, que os bons espíritos possam nos orientar através da nossa intuição para o nosso bate-papo de hoje. Que a paz do Mestre permaneça conosco hoje, agora e sempre. O nosso livrinho, Nós e o Mundo Espiritual, caiu na nossa mão como uma luva, graças a Deus, Isso aqui foi um presente do Nazareno Feitosa, que teve aqui em Dourados e nos presenteou com isso aqui, e nós estamos capítulo a capítulo deglutindo, A Sara foi muito feliz em escrever isso aqui. Então, no capítulo de hoje, no nosso bate-papo de hoje, ela nos traz o tema reencarnação. Começa assim: nascer, viver, morrer, tornar a nascer e progredir sempre, tal é a lei. Kardec. Há quase 2000 anos, quando Jesus vivia na Judéia pregando o evangelho e curando enfermos, certo dia, um doutor da lei chamado Nicodemos procurou-o para perguntar: Mestre, o que preciso fazer para merecer o reino do céu? É preciso que nasça de novo, respondeu Jesus. Mas como? Perguntou Nicodemos, bastante espantado. E continuou: é possível um homem já velho retornar ao ventre da sua mãe para nascer de novo? Jesus então lhe respondeu: em verdade te digo, que se não nascerdes de novo, não verás o reino de Deus. Falando em nascer de novo, o mestre, sem dúvida, referia-se à reencarnação, ou seja, que todos nós nascemos, vivemos e morremos, passamos a maior ou menor tempo no mundo espiritual e voltamos a nascer em um novo corpo. Ora, se nós analisarmos sem cunho religioso, sem puxar sardinha para lado nenhum, se nós temos um Deus infinitamente bom e justo, o que justifica uns teriam mais e outros teriam menos? Só por aí. Uns nascem, em pouco tempo morrem. Outros vivem 100 e poucos anos. Vamos pensar juntos, E a Sara continua: ele disse também: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa perfeição, entretanto, só é possível de ser alcançada através de incontável número de encarnações. A natureza não dá saltos, e a obra da evolução é lenta. Embora possamos acelerar nosso crescimento interior através de um maior esforço nesse sentido. Tudo no universo evolui, embora lentamente. Tudo caminha em direção ao Pai. Ora, como que nós vamos atingir a perfeição, como Jesus disse, que sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial? Como que nós vamos atingir a perfeição com uma encarnação? Tem seres que já nascem predispostos ao bem, que têm uma vida regrada, tudo bem. Mas a grande maioria, nasce trazendo tendências terríveis de passado, e dificulta muito a evolução. Nós ainda estamos, embora na transição, nós ainda estamos num estágio evolutivo muito, muito baixo para almejarmos essa perfeição, como diz aqui. Sede perfeitos como é vosso perfeito vosso Pai Celestial. Atingirmos essa perfeição requer, como diz a Sara aqui,
um incontável número de encarnações de aprendizado, de melhoramento. A cada estágio, né, vamos tirando aquelas tendências, melhorando alguma coisa, adquirindo certas virtudes, né, e talvez até errando um pouco mais, mas é o processo, é o caminho. Sem esse caminho, não justifica as palavras de Jesus. Tá? E ela continua. Quando reencarnamos, as lembranças das vidas passadas ficam arquivadas em nosso inconsciente. Isso acontece por bondade divina, a fim de nos poupar de lembranças amargas e permitir uma oportunidade inteiramente nova para consertarmos o que tivermos destruído no passado. Se nos lembrássemos de nossas vidas passadas, como poderíamos receber por filhos alguém a quem prejudicamos ou que nos fez sofrer? Com o esquecimento, porém, os ódios se acabam nos braços de pai e mãe. Olha como que é perfeita a providência divina. Ah, mas se eu tive vida passada, por que eu não lembro? Eu não lembro justamente pela bondade de Deus. Porque se nós lembrássemos das coisas que fizemos no passado, talvez não teríamos coragem de continuar nessa. Ou de olharmos para algum familiar, algum ente querido e descobrir quem ele foi no passado, o que nós fizemos a ele ou o que ele fez a nós. Né? Ou aquela mamãe, muitas vezes amamentando aquele seu bebê, e ela lembrar quem foi aquele bebê no passado. Poderia gerar uma série de traumas, né? E aí está, né, a bondade divina, pelo véu do esquecimento. Porque o nosso merecimento, o nosso sucesso na encarnação, em determinados aspectos, é justamente por não lembrarmos do passado e agirmos espontaneamente agora com aquelas criaturas ao nosso derredor, sem saber o que elas fizeram no passado. Porque se soubermos o que ela nos fez no passado, nós íamos ter dificuldade de convivência. Né? Vamos continuar? Também, isso aqui eu achei muito interessante, olha. Também a morte não transforma a criatura. Quem é mau aqui no nosso espaço físico continua a ser mau depois da morte. Quem é avarento, orgulhoso ou imoral continua do mesmo jeito no mundo espiritual. Ninguém vira santo porque morreu. Os espíritos muitas vezes reencarnam nos ambientes ou famílias onde viveram. É a oportunidade que Deus lhes dá para refazerem seus caminhos, corrigirem faltas e consertarem o mal que praticaram no passado. Olha onde está a bondade divina. Por vezes nós magoamos um coração querido de tal forma que naquela encarnação já nem se falam mais. Fica uma mágoa tão grande, um ódio tão grande, não se fala mais. E aí? Como que vai? O que vai acontecer se o propósito de Deus é a perfeição? O propósito da nossa criação, Jesus já disse, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Se o propósito da criação é a nossa perfeição, é nos irmanarmos, né, enquanto criaturas, filhos do mesmo Pai, como que fica? Então, normalmente, na nossa família, reencarnam espíritos que têm em comum, algo a ser ajustado de passado, ou recente ou remoto. Ah, mas a minha família é tudo de espíritos missionários. Não se engane, não é assim não. Tá? No nosso atual estágio de evolução, não é. A nossa família são de espíritos que, de pretérito, né, que tivemos alguma coisa a ser ajustada, que ficou para trás sem ser ajustado, sem ser equacionado, e que a misericórdia divina nos dá novamente esta oportunidade de retornarmos com aquelas criaturas para que juntos nós nos acertemos,
nós nos arrumemos o nosso caminho novamente, conseguimos apagar a mágoa, o ódio, nas dissensões. Se não for naquela, vai na outra, até nós conseguirmos. O Pai é paciencioso, Jesus nos diz o que é um minuto diante da eternidade, né? Não é verdade? E continuando. Podem também voltar à Terra em ambientes estranhos, ou seja, grande maioria das vezes na família voltam, né, ambientes que já nos é conhecido, mas também podem voltar à Terra em ambientes estranhos. Por exemplo, quem foi mau filho, olha isso aqui, quem foi mau filho poderá renascer como criança abandonada, para aprender a dar valor à família. Não é castigo, é consequência. Consequência dos nossos atos, né? Quem foi orgulhoso poderá vir em condições de pobreza ou de subalternidade, para aprender a ser mais humilde. E nós vemos muitos, né, meus irmãos? Muitos por aí. Quem foi preguiçoso, talvez volte à terra sem saúde, desejando trabalhar, mas sem condições físicas para tanto. Quem usou mal a língua, levantando falso, estimulando a imoralidade, a violência, a maldade ou a descrença em Deus, e na vida poderá renascer com problemas de fala ou mesmo completamente mudo, por causa do tipo de energia que gerou e acumulou nos órgãos da fala. Quando nós falamos nos nossos estudos lá na nossa casa espírita, naquele pedacinho que a gente sempre está lembrando, em que Jesus nos recomenda orar e vigiar o nosso pensamento e principalmente a nossa fala. Justamente por causa disso. Que a nossa fala é igual uma flecha lançada, não tem retorno. Não tem. Ela machuca tanto quanto ela alivia, né? Então nós temos que ter muito cuidado com o nosso vocabulário, não é verdade? E a Sara continua dizendo aqui, o mesmo quanto aos desvios do sexo, prostituição, homossexualismo e as mais diversas perversões sexuais. Igualmente aos mais variados vícios que interferem nas condições do corpo espiritual, refletindo-se nas futuras encarnações. Por exemplo, né, o alcoólatra, o tabagista, o usuário de drogas sintéticas, né, ele vai estragar parte do organismo físico dele que vai ter que reparar depois. É castigo? Não, não é castigo. São consequências dos nossos atos e que a misericórdia divina permite, né, que nos reparemos em próximas encarnações para atingirmos o quê? A perfeição. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, para que possamos atingir, nós podemos, como diz Jesus, nós podemos entrar na festa sem os trajes de núpcias. Nossos trajes de núpcias têm que estar perfeitos, ou seja, nosso perispírito perfeito. Né? Para isso, nós temos que cuidar do físico, não é verdade? E a Sara continua dizendo, também o suicídio afeta profundamente este corpo sutil, que poderá gerar as mais diversas anomalias no futuro organismo ao reencarnar. Uma pessoa que, por exemplo, tirou a vida dando um tiro no ouvido, tomando veneno, com certeza vai trazer anomalias no próximo corpo em que for reencarnar, naquele local aonde ela praticou o famigerado ato. Não é verdade? Isto, aliás, explica inúmeras diferenças existentes entre as pessoas. Na verdade, todos nós aqui na Terra sofremos por onde erramos. Olha que fantástico! Todos nós aqui na Terra
sofremos por onde erramos. Ora, o nosso sofrimento hoje, vamos pegar um exemplo, fazer uma hipótese aqui. Hoje, nosso sofrimento é que, poxa, eu não consigo um companheiro, eu não consigo uma companheira, eu vivo sozinho, eu não me acerto com ninguém. Por que será? Que é castigo divino? Ou eu, no passado, desrespeitei a relação interpessoal? Vamos parar para pensar? Mas hoje o meu problema é falta de dinheiro, eu trabalho, e não consigo, não vivo passando dificuldade. Será que é castigo divino? Ou nós usamos mal os recursos que Deus nos disponibilizou em existências passadas? Meu problema hoje é saúde. Tudo que eu ganho, tudo que eu tenho, eu gasto com a saúde, porque eu já nasci com problema X, problema Y. É castigo divino? Ou foi mau uso do corpo em encarnações passadas? Por isso que o Espiritismo é consolador. Ele nos traz essa gama de opções para analisarmos, passarmos pelo crivo da razão e do bom senso e chegarmos à nossa conclusão. Como diz aqui, todos nós na Terra sofremos por onde erramos, não como castigo de Deus, mas como recurso necessário ao nosso reajuste e evolução espiritual. A reencarnação reflete a sabedoria e justiça dos mecanismos da evolução. Os sofrimentos, as dificuldades e as lutas da vida são os grandes professores que nos ensinam a viver e a conviver, assim como são as lixas que vai retirando de nossas almas as arestas das imperfeições, ou como o buril nas mãos do artista lapidando o diamante bruto para transformá-lo no mais belo brilhante. Quando a dor nos visita, a dificuldade nos visita, não é porque nós fomos abandonados pelo nosso Criador, por Jesus, pelos bons espíritos, não. Eles estão do nosso lado, muitos sofrendo junto conosco aquele momento, aquela situação. Mas eles sabem que é preciso passarmos por aquilo para sermos lixados, aparar das nossas arestas, principalmente as arestas do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que nós carregamos de várias e várias encarnações. E por vezes as lutas, as dificuldades, o sofrimento faz com que a gente ponha o joelho no chão e ergue os olhos para o céu e peça a Deus a ajuda necessária. E grande parte das ajudas nos vem em forma de reparação, não como castigo, não como prêmio. Deus não é parcial. Você plantou, você vai colher. Não é verdade? As reencarnações de espíritos de pouca evolução, vamos prestar bem atenção nisso aqui, que ela está quase terminando esse capítulo. As reencarnações de espíritos de pouca evolução ocorrem de forma quase automática, dentro dos mecanismos que as regem. Ou seja, eles não têm muita escolha, São aqueles espíritos que não entenderam ainda a lei do amor, da fraternidade, Eles são pegos meio que a laço, como costumamos dizer, desencarna bem perdidão, vai atrás de volta e por vezes jogam como se diz, junto aos seus para que continue o processo evolutivo. Já as de espíritos mais evoluídos ou daqueles que trazem missões ou tarefa importante para o contexto geral, essas reencarnações são planejadas com o devido cuidado,
desde a elaboração de mapas com todos os detalhes biológicos para a formação do novo corpo, até aos cuidados com seu novo habitat, tais como o país onde ele vai nascer, a família, o ambiente onde ele deverá renascer, as condições de vida que terá, assim como o necessário para o melhor cumprimento da tarefa. E ela encerra. Fantástico, né? Se nós observarmos esse capítulo da reencarnação, uma vida de Kardec, né? Conta-se, quem já leu a biografia de Kardec, que chegou uma época, ele como professor, honorário, né? Ele tinha, como se diz, um status muito grande na França, mas chegou uma época em que ele ficou totalmente sem dinheiro, sem recurso, sem nada. E aí, como que ele ia fazer para continuar? Desistir? E conta o que, certa feita, nessa situação, já desesperado, bateu alguém na porta do seu quarto, da sua casa. Ele foi abrir, era um rapaz, dizendo: professor Rivaio, eu queria ver se o senhor poderia me dar aula de matemática. Eu estou precisando muito. E era uma família muito rica, esse rapaz. Falou: não, pois não, tá. Quanto que o senhor me cobra? Tanto. Beleza. O rapaz pagou adiantado um monte de mês e não apareceu mais. Ou seja, o recurso que Kardec precisava, a espiritualidade providenciou. Deus não nos abandona jamais. Então, esses espíritos que têm tarefas o suficiente para executar a tarefa, a providência divina providencia. Né? Deu nosso horário? Deu. Meus irmãos queridos, muito obrigado pela paciência, né? Uma feliz semana a todos vocês, um beijo no coração de todos. Até a próxima quarta, se Deus assim permitir.